noite. Abrindo as nossas quartas do Espírito Santo, como fazemos todos os anos. Esse entendimento da importância da pessoa do Espírito Santo, da divindade do Espírito Santo em nossas vidas, e como sendo um motivo de busca incessante para todos nós, estamos aqui nessa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Gerson, marido da Thalita, pai do Noah e do Arrascaeta, que está vindo aí. Ele estava ali pulando dentro da barriga porque falou em Espírito Santo, ele já ficou animado. Esse menino é pentecostal. E a gente vem de uma semana de muito trabalho, né? A gente tem estado fora de casa o dia todo e todas as noites. E eu sempre falo com o pastor Márcio, eu falo, pastor, enquanto meu corpo está cansado, mas meu espírito está fortalecido, eu estou feliz, está me agradando, está me satisfazendo. Porque muitas das vezes a gente tem tempo para descansar, mas o nosso espírito está enfraquecido. E quando o nosso espírito está enfraquecido, nós estamos afastados da presença de Deus. Porque o Espírito Santo habita em nós. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E por isso que nós nos reunimos e nós buscamos esse Deus Todo-Poderoso, porque, em primeiro lugar, Ele escolheu a nós. Ele escolheu a nós. A cruz foi por nossas vidas. Precisava ser pago um preço pelo pecado da humanidade. E esse preço foi pago na cruz do Calvário. Então a gente pega esse instrumento de tortura que vem desde a Babilônia e foi aperfeiçoado maldosamente pelo governo romano para causar mais dor e sofrimento. E a gente coloca aquele que não tinha pecado para pagar o preço pelos nossos erros. E ali, antes de suspirar, ele declara: tetelestai, está consumado, a dívida foi paga. E a dívida foi paga por merecermos? Não, a gente não merece. Como Paulo disse, nós somos salvos pela graça, e a graça é o favor imerecido. Por intermédio da fé. A única coisa que a gente pode influenciar nisso tudo é ter a nossa fé em Jesus Cristo. E é por isso que a gente está aqui nessa quarta-feira. Porque nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos no poder de Deus. E a gente vem de dias que parece que as coisas esse ano não querem dar muito certo, né? O Tilolautério já está quase R$30. Os trabalhos da gente parece que tem hora que só Jesus. E a gente vai, meu Deus, e agora? Essa semana teve um dia que eu até dormi mal. Aí quando a gente dorme mal, a gente vai conversar com Deus, né? E Deus falou com o meu coração: aprenda a lidar com as crises. As crises virão para você resolver. Aprenda a lidar com as crises. Porque Deus nunca nos prometeu que seria fácil. Deus nunca nos prometeu que não teríamos aflições nesse mundo, muito pelo contrário. No mundo tereis aflições, mas credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muito, apontando para o céu, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Então a tribulação vem, ela quer derrubar a gente, vem aquela rasteira, né, Jéssica? Vem e vem forte. E a gente fala: meu Deus, e agora? E é nesse agora que Deus age. É nesse agora, quando você clama, que as coisas começam a mudar. E Deus começa a agir. Porque você perdeu o seu apoio natural, você perdeu o seu chão. Tem um hino da Audacélia, aquela senhora, né? Quem é mais novo aí não vai saber quem é a Audacélia, porque a Audacélia não é worship.
Audacélia como diz o pessoal aí, raiz, isso existe também, né? Década de 90. Tem no hino dela que ela fala assim: sacrifiquei meu tesouro, meu apoio natural. Não via mais meus pés no chão. Então ele me deu asas para voar. Vou voar como águia. Vou fluir como um rio. Glória a Deus. Pois eu vi a glória do Senhor. Vocês estão entendendo? E essa igreja tem mais velha do que eu imaginava, hein? Glória a Deus. E teve bastante gente que comeu o Burger King de graça essa semana, né? Irmão, quando não tiver mais lá o apoio, quando você perder o chão, quando a vida virar de cabeça para baixo, quando não tiver a solução, quando o irmão falar assim, e agora? Aí Deus age. Deus traz a solução para tudo. Deus não deu um coração aflito, nos não fez para ter um coração aflito e preocupado. Pelo contrário, na carta de Pedro ele fala: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E essa ansiedade é a ansiedade que tem adoecido o mundo. A depressão tem adoecido o mundo. A ansiedade tem adoecido o mundo. A depressão por não conseguir superar as coisas que estão no passado. E a ansiedade pela pressa de que se resolvam as coisas que estão no futuro. Eu escutei um pregador da palavra falando uma vez que 95% das coisas que nos causam ansiedades não terminam mal como a gente imagina. Então, em 95% das vezes, você vai sofrer com ansiedade à toa, porque haverá uma solução. Só em 5% das vezes você vai enfrentar um problema de verdade. E em muitos momentos da nossa vida é assim. A gente está tranquilo, a gente está em paz, e de repente, olha lá, vira de cabeça para baixo. E agora? Não sei o que fazer, não está dando certo. Esse mês que era para estar mais tranquilo, eu estou pior. E quando eu estou pior, acaba o gás. Aí quando acaba o gás, quebra a torneira da pia. E você, meu Deus, e agora? E agora que eu ajo, meu filho, eu sou um Deus, sou Deus de perto e de longe. Sou Deus que estou com você o tempo todo. Muitas das coisas que vêm até nós são provas para a gente ter a nossa fé fortalecida em Deus. Toda vez que a gente tiver que se comparar com alguém, se compare com o povo de Israel, porque nós somos o Israel de Deus nessa terra. Nós saímos do Egito, que é um lugar que não era de Deus, e mesmo no lugar que não era de Deus, o povo de Israel foi abençoado e multiplicou. Tem um bichinho aqui. Estamos passando pelo deserto, e o deserto é lugar de quê? O deserto é lugar de milagre, de providência. Jeová Jirê, aquele que provê. É um lugar que não adianta se você era um médico no Egito, ou um doutor, ou um advogado. No deserto, os bens materiais não valem de nada. O que vale no deserto é a sua fé. E a sua fé é que te leva avante nesse deserto. E nós vamos entrar aqui para falar sobre o Espírito Santo. Sobre o selo do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que causa essa conexão no nosso coração. É esse selo que nos
dá identidade em Cristo Jesus, o selo do Espírito Santo, que nos faz propriedade de Deus, que nos faz servo, que nos faz filho, servo e filho ao mesmo tempo, que nos faz ter esperança, que nos faz abandonar as práticas do velho homem para seguir uma nova vida com Cristo. É o Espírito Santo quem convence o homem da justiça, do pecado e juízo. É Ele que nos traz para perto da vontade de Deus, da intimidade com Deus. E por isso que nós precisávamos começar essas 7 semanas falando sobre o selo do Espírito Santo. Abra suas Bíblias em Efésios 1:13. Vai ser a nossa palavra base. Está escrito assim, em Efésios 1:13. Quando vocês ouviram e creram na palavra de verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Você pertencer a Deus é louvor da glória de Deus. Nós poderíamos estar em outros lugares agora, nós poderíamos estar descansando, nós poderíamos estar atrás de bens materiais. Mas nós dizimamos também o nosso tempo e oferecemos a Deus, porque nós viemos aqui não foi para buscar. A gente encontra quando chega aqui, mas a gente veio aqui verdadeiramente para adorar esse Deus Todo-Poderoso. E é Ele que nos sustenta no e agora. Essa palavra fala sobre o Espírito Santo da promessa. E eu queria dar um pulo lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Eu já falei para os irmãos que eu sou o doido do trânsito, né? Que eu vou dirigindo e conversando com Deus, e com o meu radinho ligado na Rádio Hora, ou no pendrive que o Ronan gravou para mim. Quem precisar gravar pendrive aí, é só falar com o Ronan, que ele coloca um zino bom. E muitas vezes eu fico ali conversando com Deus, mas hoje foi diferente, hoje foi no banho. Estava tomando banho para vir para cá e pensando nas coisas de Deus, pensando nas coisas do Espírito Santo. E Deus falou comigo sobre essa promessa que está nessa palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No versículo 1 em diante, ele fala o seguinte: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre a cabeça deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Eu fico imaginando no meu coração como é que deve ter sido lindo esse momento, sabe por quê? Porque eles estavam esperando o Espírito Santo da promessa. Qual promessa? Nesse mesmo livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 4, ele fala: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Nós combinamos, pastor, essa palavra?
Deus traz os alinhamentos. Olha a promessa aqui. Olha a promessa. Esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E essa promessa do capítulo 1 foi revelada e concretizada e veio aos nossos olhos no capítulo 2. Jesus já havia prometido que ele iria para o Pai, mas ele deixaria o Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo. E no capítulo 2, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eu fico imaginando essa cena, eles reunidos ali, e aqueles que criam estavam juntos e cresciam no partir do pão, na palavra, e de repente veio uma coisa que eles nunca tinham experimentado na vida, que é a presença do Espírito Santo. Muitas das vezes a gente não valoriza esse Espírito Santo hoje, porque ele está entre nós e a gente às vezes deixa para depois. E a Bíblia fala até entristecer o Espírito Santo, né? Não entristeçai o Espírito Santo que há em vós. E desceu aquela língua de fogo, o Espírito Santo, e pousou sobre a cabeça. A cabeça é lugar de unção, né? É lugar de domínio. E desceu sobre a cabeça o Espírito Santo dominando sobre os homens. Isso tudo na hora do banho hoje, irmão. Olha aqui. Deus maravilhoso. Está o tempo todo conosco. E eles foram cheios do Espírito Santo. E voltando à nossa palavra de Efésios, nós temos o selo. O que é um selo? Eu vou ler aqui o que está no dicionário sobre um selo. Selo, grande cunho sobre o qual são gravados em côncavo a figura, a assinatura, as armas ou a marca simbólica de um Estado, de um rei ou de uma entidade, e que se aplica sobre atos ou objetos a fim de autenticá-los, fechá-los inviolavelmente, ou marcar uma propriedade, chancela ou sinete. Os selos vêm desde a antiguidade. Antes de existir a cera, que era com que os documentos foram selados desde o início da humanidade, era feito com argila. Se fazia uma carta e se colocava uma porção de argila, ou mais modernamente de cera, e a autoridade, com o seu sinete ou com o seu anel, ele selava aquele documento. O selo era um sinal de poder. Se tivesse com a marca daquela pessoa, ela simbolizava a mensagem daquela pessoa. José recebeu o anel do governador do Egito, né, para poder selar. E quando José usava aquele selo, era como se o próprio governador, como se o próprio faraó estivesse falando. O governador era José, né? Faraó. E foi assim também com outros reis da Bíblia que deram seu anel para outras pessoas, porque aquilo que a palavra do rei era íntegra, né? Tanto é que quando Herodias pediu ao rei para que matasse João Batista e o rei não queria matar, o Herodes não queria matar, ele teve que fazer porque ele deu a palavra dele, então a palavra do rei era muito importante. E o selo representava essa palavra, esse poder. E o selo também garantia inviolabilidade. O que tinha um selo não poderia ter sido violado, pois só quem tinha aquela marca era o rei. Então, se alguém abrisse aquela correspondência, aquele selo era quebrado e não teria como mais fechar colocando aquela marca. Você tem um selo, você é inviolável.
Só pode ter acesso ao que você é quem tem autorização. E o selo também garantia a integridade do conteúdo daquela carta, ou daquela mensagem, ou daquele documento. Você, quando pegava um documento selado, como é até hoje, quando você abre, você sabe que o que está ali não foi modificado, está íntegro. Então, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Nós temos o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós recebemos o selo do Espírito Santo. Nós temos paternidade. Nós temos dono. Nós pertencemos a esse Deus Todo-Poderoso. Nós recebemos o selo do Espírito Santo. O que há em nós é inviolável. O Espírito Santo que há em nós garante a integridade da presença de Deus em nossas vidas. E sabe o que é o mais incrível disso tudo? É que a gente não merece esse selo. Esse selo vem pela misericórdia e pela graça de Deus que há sobre as nossas vidas. Irmãos, o selo nos identifica como propriedade de Deus. Anuncia Deus como nosso dono, com a sua assinatura, com a sua marca. Preserva para a redenção e a garantia do penhor que foi dado pelas nossas vidas na cruz do Calvário. E nós precisamos manter esse selo íntegro. Nós precisamos estar prontos. Nós, para receber o Espírito Santo, que às vezes é comparado com o óleo, às vezes com a água, com o rio do Espírito Santo, com o ruache de Deus, com o fôlego de vida de Deus em nossas vidas, a gente tem algo muito precioso. E embora não sejamos vasos muito caros para os homens, somos apenas vasos de barro como o da profecia, o conteúdo desse vaso é muito especial, porque não vem da nossa natureza. O conteúdo desse vaso é o óleo do Espírito Santo de Deus que há sobre nós. E a humanidade está carente de tudo isso. A humanidade está precisando de Deus. A humanidade está carente de Deus. E para levar Deus à humanidade, com o nosso selo íntegro, a gente precisa cumprir 2 mandamentos de Deus, que eram os mais importantes. Quais eram os 2 mandamentos mais importantes? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia se resume em amor. Se você ama a Deus, você se afasta do pecado. Se você ama a Deus, o pecado te constrange. Se você ama a Deus, as coisas que não agradam de Deus também não te agradam. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amor e amor. Dentro desses 2 mandamentos está toda a lei. E quem ama se importa. E é por isso que a gente se reúne, é por isso que a gente não se importa de ficar fora de casa todos os dias. Porque a gente precisa se importar com as pessoas. A gente precisa deixar de se importar com as coisas. A gente precisa se importar com as pessoas. Falam por aí, né? Usem coisas, amem pessoas. Não amem coisas e usem pessoas. A gente precisa se importar. A gente precisa abraçar. Nós já fomos alcançados pela presença de Deus. Nós já confessamos de Deus perante os homens. E a Bíblia fala que nós confessarmos Deus perante os homens, Jesus Cristo nos confessa perante a Deus. Isso é salvação. Nós já vivemos a promessa. O véu do tempo foi rasgado. Nós temos livre acesso. Nós temos tudo, irmão. Embora para muita gente não tenha nada. Nós temos tudo. Nós não somos nada, mas nós temos tudo. E tem muitos que têm tudo, mas não são nada. Porque nós já nascemos de novo. E quem nasce 2 vezes só morre uma vez.
Mas quem não nasce a segunda vez morre 2 vezes. Porque aquele que nasce em Cristo, que é o segundo nascimento, ele não passará pela segunda morte, que é a morte do Espírito. Aquele que nasce de Cristo, ele é para a eternidade, é para sempre. E o que a gente passa nesse mundo é apenas um piscar de olhos frente à eternidade. Porque Jesus já veio como cordeiro para pagar os nossos pecados. A nossa conta foi paga, mesmo que não merecêssemos. E meu coração pulou de alegria nesse momento, porque eu sou uma das pessoas que posso falar: Deus, eu não mereço. Não somos melhores do que ninguém. E Ele pagou o preço pela minha vida, pela sua vida. E há uma esperança para a minha vida, que é a segunda volta de Jesus. Jesus já veio como cordeiro, Ele não virá mais como cordeiro. A fase de cordeiro já passou, porque Ele já pagou a minha conta. Na segunda vez Ele vem como leão, leão da tribo de Judá, reinando em glória. Todo olho verá. A Bíblia fala que vai ser como um relâmpago que se forma no Oriente e vai até o Ocidente. Vai ser em poder. Vai ser cheio do Espírito Santo. E isso, se nosso selo tiver direitinho, tiver bem cuidado, a gente vai estar junto. E a gente vai para aquele lugar que Apocalipse fala, onde não haverá choro, nem tristeza, nem lágrimas, em que a gente vai ter só sentimentos bons, sentimentos de adoração, adorando a Deus e vivendo com Ele nas nuvens de glória, depois nos novos céus e na nova terra. E assim o nosso invólucro está pronto para as coisas do Espírito Santo. Quem é do Espírito Santo, ele se afasta das coisas que são do mundo. Você é selado. As coisas que você tem no coração já estão íntegras. Você se converte, você é batizado nas águas e você é batizado no Espírito. A Bíblia fala nisso, né? Batismo nas águas, por isso João Batista, aquele que batizava, mas viria aquele que nos batizaria com o Espírito Santo. Para sermos batizados com o Espírito Santo precisava estar entre nós. E a promessa foi cumprida, o Espírito Santo está entre nós. E quem é cheio do Espírito Santo, ele se afasta das coisas desse mundo, ele não tem prazer nas coisas desse mundo. A mentira já não serve mais, a prostituição já não serve mais, as palavras torpes. Isaías fala que era um homem de lábios impuros que habitava em meio de um povo de impuros lábios, né? E o anjo veio com a tenaz, tirou a brasa viva do altar e tocou os lábios de João Batista, e os lábios dele foram curados, né? E também é assim com nós. Nós, como recebemos a presença do Espírito Santo, não cabe mais em nós as palavras torpes, os palavrões, as maledicências, as palavras obscenas. Já não faz mais parte do nosso vocabulário. Nosso vocabulário agora é o do céu. É vida, é semeadura, é se importar com as pessoas. Você está num ambiente que pode estar todo mundo falando, mas você não está. Porque você não faz parte daquilo. O velho homem ficou para trás. Embora ele queira voltar para nos visitar todos os dias, Jesus nos visita através do Espírito Santo, para mostrar que não vale a pena voltar de onde viemos. Não vale a pena voltar atrás. A presença do Espírito nos regenera, nos transforma, nos liberta. Todos nós, irmãos, fomos libertos em algum momento das nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. E não foi diferente comigo. E quando a gente é liberto das coisas desse mundo e a gente fica cheio das coisas do céu, aí Deus começa a operar, porque a gente está selado. A gente está íntegro. Só pode romper aquele selo quem é autorizado. Há uma autoridade sobre as nossas vidas.
O nosso vaso precisa estar preparado, precisa estar aperfeiçoado. Às vezes a gente é só um vaso quebradinho, um monte de caco de barro. E Deus nos encontra ali e Ele nos faz um vaso novo. E esse vaso vai sendo preenchido com o azeite do Espírito Santo. Aí você pode estar cansado, pode estar o que for, mas quando o Espírito Santo chega é maravilhoso. Aí você não sabe se você chora, se você pula, se você grita, se você dá um glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus nessa noite aqui? Dê um glória a Deus. E eu peço nesse momento que o Espírito Santo venha sobre essa igreja e venha curando os corações, venha restaurando as vidas, venha trazendo a força, venha restaurando a esperança. A nossa esperança está em Cristo. Ele tem poder sobre todas as coisas. E as coisas desse mundo não vão nos afetar. Se a tsunami do mundo vier nos afetar, vier nos abalar, Deus vai fazer a gente caminhar sobre essas águas. É nessa hora que a nossa fé entra em ação. Então, para ser cheio do Espírito Santo, a gente tem que ser cheio de fé. Para ser cheio de fé, a gente precisa ter muita confiança naquilo em que acreditamos. Não pode ser uma relação superficial. A intimidade com Deus tem que ser profunda. Tem que ser de todos os dias. Porque na Bíblia Deus não prometeu para nós, eu sempre falo isso, que seria fácil. Mas Ele fala que todas as coisas concorrem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e seguem os seus caminhos. Deus não fala ali, através de Paulo, que todas as coisas boas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontecer com você, irmãos, tem a aprovação de Deus para se converter em algo bom para a sua vida. Basta que tenhamos fé. E às vezes nossa fé fica pequenininha, às vezes a gente fica triste, coração apertado. Não vai dar. A última palavra vem de Deus. Quem dá a última palavra não é o banco, não é o médico, não é o prefeito, não é a ONU. A última palavra vem de Deus e a nossa fé é essa. Eu me lembro logo que eu entrei no exército, em 1999, primeiras semanas de exército, lá de formado, eu tive um problema com uma autoridade, estava num cargo, tipo, eu estava aqui e essa pessoa estava aqui, né? Essa pessoa cismou comigo e quis arrumar um problema ali, e meu Deus, começo de carreira, eu já estou passando por isso. E um dia eu me ajoelhei lá no meu trabalho, no momento que eu estava sozinho. Eu falei assim para Deus: Deus, a autoridade humana, ela pode ser o que for. Pode ter todas as estrelas e todas as gemadas sobre os ombros. Mas a minha fé está em Ti, que é o general dos generais, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Então o que vai acontecer comigo só vai acontecer se for permissão do Senhor. Mas se não for para acontecer, que o Senhor entre com as suas providências. Irmão, desde aquele dia eu não tive mais problema nenhum. Foi resolvido. Às vezes a gente esquece de calejar nossos joelhos quando a gente está passando pela dificuldade. E não calejar nossos joelhos quando a gente está passando pela dificuldade, não buscar intimidade com Deus, não buscar resposta em Deus, é como a gente está naquele dia que a gente tem uma enxaqueca braba, a gente fica com o remédio na mão e não tomar. A gente tem a solução, nós temos a solução, irmão. A última palavra vem de Deus, nós somos selados pelo Espírito Santo, nós temos paternidade. Nós precisamos confessar a Deus as nossas fraquezas. Nós somos fracos, irmãos. Nós somos fracos. O que há de bom em nós é o que vem de Deus. Então, quando não estiver dando, quando estiver difícil, lança sobre Ele as suas ansiedades, porque Ele vai cuidar de vós. Ele tem milagres, pontos para operar em nossas vidas, apenas que a gente clame a Ele no momento da dificuldade. Os ouvidos dEle. Vocês lembram no Velho Testamento como Deus ficou muitos anos sem falar com o povo de Israel? O povo de Israel ele tinha um problema muito sério, irmão. Sabe qual é o problema do povo de Israel que afetava muito a relação dele com Deus?
Politeísmo. O povo de Israel era afetado por politeísmo. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Israel deveria ser monoteísta, acreditar num só Deus. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas qualquer ventinho que batia lá, eles balançavam. E nós também temos os nossos deuses, às vezes, que nos afastam de Deus. A glória de Deus. Nós precisamos confiar em Deus em todos os momentos. Eu chamo aqui o Ministério de Louvor, porque agora a gente vai lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. Nós vamos preparar o nosso vaso para receber do Espírito Santo nessas 7 quarta-feiras. Peço à igreja que se coloque de pé. Hoje a gente vai sair daqui com o coração em paz. Hoje a gente vai sair daqui curado. Em nome de Jesus. Isso aqui é um encontro marcado com Deus. Deus não chamou a gente aqui à toa, não. Porque dele e para ele são todas as coisas. Efésios 4:22 diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Sedes renovados no vosso modo de raciocinar. Vos revertidos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Modo de raciocinar, modo de pensamento do céu. E que Deus possa estar ativando isso em nossas vidas nessa noite. Que haja em nós o modo de pensamento, o modo de vida do céu, porque nós somos estrangeiros nessa terra.
Eu não sei como é que está o estado do teu selo essa noite, mas hoje é uma noite que foi marcada para que a gente abraçasse a Jesus. Talvez a tsunami do mundo esteja te afetando, te deixando sem o ar para respirar, mas o socorro de Deus está presente aqui nessa noite para restaurar os corações. A caminhada não é fácil, irmãos. Romanos 8:22 diz: sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como dores de parto, e não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Porquanto, precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Coloca a mão no seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui, Senhor, está a sua igreja reunida, esperando ansiosamente, Senhor, pela tua volta. Mas ainda aqui nesse mundo, Pai, há momentos que nos levam a olhar atrás, Senhor. Há momentos que nos trazem tristeza. Há momentos que nos trazem, Senhor, fraqueza, falta de fé e desesperança. Pai, que os nossos olhos possam estar fitos, possam estar fixos, Senhor, na tua presença. Que possamos te buscar, Senhor, intencionalmente, intensamente, Senhor, para que a nossa esperança seja renovada a cada manhã, Pai. Senhor, a última palavra vem de ti, Pai. Não é a palavra do homem, Senhor. Não é o homem que determina sobre a vida daqueles que têm o selo do teu Espírito Santo. Mas tu, Pai, tem todo o poder nos céus e na terra. E a tua presença nos preenche. A tua presença nos fortalece. A tua presença tira o nosso cansaço. A tua presença, Deus, nos faz nova criatura em Cristo Jesus. E agora, nesse momento em especial, Pai, eu peço que o Senhor venha abraçar cada um dos meus irmãos nessa noite. Que o teu Espírito Santo possa encher o coração, Pai. Que haja paz, que haja alegria, que haja esperança. Senhor, opera os milagres, Deus. Porque na tua palavra tu diz que os sinais seguirão os que creem. E nós cremos, Senhor. Que os teus sinais, Senhor, nos sigam, Senhor. Nos enchem, nos transformam, Senhor. Que o teu Espírito Santo fale em nossos corações. Renove as nossas energias, Senhor. Nos liberte, Senhor, dos nossos pecados. Transforme a nossa vida, Pai. Vem como um rio nesse lugar, Senhor. E o rio, ele não é como um lago. O lago traz águas paradas, ele é de águas paradas. Mas o rio, ele traz água viva. E a água viva, ela traz vida. E a vida traz o oxigênio espiritual que precisamos respirar. Nos dá, Senhor, uma semana abençoada, uma semana de paz, de alegria. Esteja sobre as nossas casas nesse momento, Pai. Transforma, Senhor, o que foi determinado. Transforma, Senhor, o que foi determinado, Pai, pelos homens. A nossa fé não está na palavra dos homens, não, Pai. Nossa fé está na tua palavra. E o teu Espírito Santo é poderoso, é impetuoso, Pai. Ó, Senhor, sacode a nossa vida nesse momento, Pai. Sacode a nossa fé. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, Senhor. De quando deixamos tudo para trás, Senhor, para te seguir, Deus. Oh, Pai, a tua presença é maravilhosa. Vem e nos abrace, Jesus Cristo. Nós precisamos do teu abraço.
A vida às vezes é dura. Às vezes nós perdemos o rumo, Pai. Nos leva até o rumo do seu abraço, Pai. Nós queremos sentir a tua presença, nós queremos ser íntimos, nós queremos ter intimidade, Senhor. Ó, Senhor, vem com o teu Espírito Santo sobre as nossas cabeças, pois nós cremos na tua autoridade. Nos faz servos, Senhor. Nos faz amar a ti, Senhor, todos os dias. Nos faz amar o nosso próximo. Nos faz nos importar com as pessoas, Pai. E que tu cresça e nós diminuamos. E que tu cresça e nós diminuamos, Senhor. E que tu cresça e nós diminuamos em nossas próprias vidas, em nossos corações, Pai. Que sejamos cheios de ti, Senhor. Que sejamos pregadores da palavra. Que espalhemos, Senhor, nessa cidade de Campo Grande a boa semente, Senhor, do teu evangelho. Glorificado seja o teu nome, Pai. É isso que nós te rogamos, Senhor. É isso que nós pedimos, Senhor. É isso que nós oramos. Em nome de Jesus, aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. A nossa Páscoa. O sangue que nos liberta e nos protege e que nos dá vida. O sangue do cordeiro que está sobre nós, Pai. O sangue do cordeiro que está sobre o umbral das nossas portas. Jesus, o Senhor é a nossa Páscoa. Nós não aceitamos nenhuma outra Páscoa que não seja Jesus Cristo. Porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. O amor do Pai. O Pai é aquele que mandou o Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que a graça do Filho, que nos deu redenção, mesmo não merecendo, e que as doces consolações do Espírito Santo, a gente está falando do Espírito Santo Consolador, que nos sustenta todos os dias de nossas vidas, sejam com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus Cristo em glória, e todos digam amém.